Você já olhou para trás e pensou: errei tanto que arruinei tudo? Você sente que tomou o caminho errado, que perdeu tempo valioso, ou que seus erros fecharam para sempre as portas da bênção? Hoje quero falar com você sobre uma verdade que mudará sua perspectiva. Quando você erra, Ele nunca erra. Enquanto você duvida de suas decisões, Deus nunca duvida de seu plano para você. Enquanto você vê erros, Ele vê redirecionamentos. Enquanto você chora pelo que perdeu, Ele já está preparando o que será encontrado. Esta não é apenas mais uma reflexão sobre o otimismo humano. É um encontro íntimo com a palavra de Deus que nos ensina. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Isaías 55:8. O próprio Jesus transformou o que parecia o maior fracasso da história, a cruz, na maior vitória de todos os tempos. Antes de começarmos, quero que você declare nos comentários: Pai, confio que o teu plano é perfeito, ainda que eu não o entenda. Guia-me pelo teu caminho. Que esta declaração seja o primeiro passo para uma vida de confiança absoluta naquele que nunca falha. Vamos começar. Número 1. Criando espaço sagrado. Imagine por um instante que tudo ao seu redor para e você decide se presentear com um momento para escrever. Não qualquer coisa, mas sim uma declaração simples, um compromisso do seu coração com Deus. Esse ato tão pequeno como pegar um papel ou abrir uma nota no celular e escrever: Senhor, abro meu coração para receber tua voz. Já está marcando uma diferença profunda. Porque quando você escreve, se compromete mais do que apenas ao ouvir ou repetir de memória. É como quando você prepara a mesa antes de uma visita importante. Você não improvisa, mas coloca cuidado, ordem e beleza. Assim também, a alma se dispõe quando conscientemente decide criar um espaço sagrado para ouvir seu Pai. A palavra nos lembra que o coração precisa de preparação, assim como a terra antes de receber a semente. O próprio Jesus explicou em Mateus capítulo 13: a semente que cai em boa terra dá fruto abundante, enquanto aquela que cai em terreno pedregoso ou cheio de espinhos não consegue prosperar. Não acontece o mesmo com você quando vem diante de Deus? Se você chega com a alma cheia de barulho, pressa e preocupações, é difícil que a voz de Deus penetre com profundidade. Mas se você decide escrever uma declaração, uma frase de entrega, seu coração começa a se abrir como um sulco pronto para receber a semente da verdade. Esse espaço sagrado não se constrói por acidente. Ele é criado com intenção. Talvez você pense: e que diferença faz escrever algo tão breve? A resposta está no fato de que sua ação externa reflete uma decisão interna. É como erguer uma bandeira que diz: aqui estou, Senhor, disposto a te ouvir. Isso ativa sua fé antes que chegue o ensinamento, antes mesmo de você entender tudo o que Deus quer lhe dizer. Declarar em voz alta ou escrever em um papel é como abrir a porta do seu quarto para que entre a brisa fresca. Você está dizendo ao seu espírito: prepare-se, vem palavra de vida. O Salmo 25, 4 e 5 expressa isso com clareza. Mostra-me, ó Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em ti espero todo o dia. Essa oração não nasce da pressa nem do costume, mas de um coração que anseia aprender, que se coloca em uma posição de humildade e abertura. Quando você escreve algo semelhante, não está preenchendo uma folha, está cultivando terra fértil dentro de si. Pense também de forma prática. Quando você confia na voz de Deus em meio a tantas vozes humanas, precisa marcar um limite claro entre o que vem da sua ansiedade e o que vem da sua paz. Essa linha divisória se fortalece quando você decide parar e declarar sua dependência. Escrevê-la ou verbalizá-la não muda a Deus, mas muda a sua postura, a sua disposição. Assim, o próprio ato de escrever se torna um altar simples, um memorial em que você lembra que decidiu confiar, que separou seu coração para receber direção.
Nos momentos de inquietação diária, quando tudo parece acelerado e confuso, esse tipo de prática é como um refúgio. Ele lembra você que, embora possa errar uma e outra vez, Deus nunca erra. Ele tem um plano perfeito, mesmo quando você não entende. E essa certeza começa a crescer em você quando escolhe abrir o coração com gestos pequenos, mas significativos. Preparar seu espírito com um compromisso consciente multiplica o impacto do que ouvirá depois, porque já não é apenas uma palavra que ressoa nos seus ouvidos, mas uma semente que se enterra em terra pronta para dar fruto. Hoje, Deus o convida a esse diálogo íntimo. Talvez seja uma frase curta, uma oração breve escrita em um papel. Mas esse ato simples é como acender uma lâmpada no meio da escuridão. Ilumina todo o ambiente. Ao fazê-lo, você declara com sua vida que crê que sua voz tem poder, que confia em sua guia e que reconhece que seu plano, ainda que às vezes misterioso, é sempre perfeito. E desse espaço de abertura, de quietude e de compromisso, o Senhor pode começar a mostrar a você verdades que transformarão sua maneira de olhar seus erros, seus medos e seu futuro. Porque o que para você parece incerto, para Ele está traçado com precisão divina. Você quer receber direção, paz e esperança? Comece criando esse espaço sagrado. Escreva sua declaração de entrega e espere em silêncio. Ali, nessa pausa consciente, você descobrirá que Deus não erra e que seu plano continua avançando para o seu bem. Número 2. Ele nunca falha. Quando você olha para a sua vida e percebe quantas vezes errou, quantas decisões mal tomadas teve e quantas vezes tropeçou, pode ser que o coração se encha de medo e dúvidas. Mas é aí que entra a verdade mais firme e consoladora. Deus nunca falha. Ainda que você vacile, Ele permanece imutável. Ainda que seus planos desmoronem, o plano dele continua de pé. Ainda que suas emoções mudem a cada dia, o caráter dele é a rocha que não se move. O livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, declara com poder: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus de verdade e sem nenhuma iniquidade nele, justo e reto é. Sua vida pode estar marcada por erros, mas isso não anula a perfeição dele. Pense na imagem de uma tempestade feroz, relâmpagos, trovões, ventos que parecem querer destruir tudo. Em meio a esse caos, há uma rocha firme onde você pode se refugiar. Essa rocha não muda com o vento nem se move com a água. É um fundamento sólido que guarda você. Assim é Deus para você. Sua rocha inabalável, seu refúgio na tempestade, sua certeza quando todo o resto vacila. O próprio Jesus ensinou essa verdade com uma comparação muito clara em Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. Ele falou do homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram chuvas, rios e ventos, mas aquela casa permaneceu firme porque tinha um fundamento sólido. Em contrapartida, o que construiu sobre a areia viu sua casa cair com grande ruína. Não se trata de se você enfrentará tempestades, porque todos nós as enfrentamos. Trata-se de onde você está fundamentando sua confiança. Se você a coloca em si mesmo, em suas emoções ou nas circunstâncias, mais cedo ou mais tarde, tudo desmoronará. Mas se a coloca na perfeição de Deus, nada nem ninguém poderá derrubar sua fé. Muitas vezes, confundimos duvidar de nós mesmos com duvidar de Deus. E são coisas muito diferentes. Você pode duvidar da sua capacidade, da sua sabedoria, da sua força. Isso é natural, porque você é humano e falível. Mas não confunda essa insegurança com falta de fidelidade em Deus. Quando seu coração treme, lembre-se de que Ele não treme. Quando sua mente se enche de incertezas, lembre-se de que o plano dele é seguro. Quando tudo muda ao seu redor, lembre-se de que o caráter dele não muda. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, confirma: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto,
descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Pense em um avião em meio à turbulência. Os passageiros podem entrar em pânico, sentir-se inseguros e duvidar do que acontecerá. Mas o capitão, com experiência e conhecimento, continua pilotando com calma, porque sabe para onde vai e como levar todos ao destino. Assim é confiar em Deus em meio às suas turbulências. Você não precisa ter o controle se sabe que Ele é o seu capitão. Talvez você não veja o caminho, mas Ele vê. Talvez você não entenda o processo, mas Ele conhece o fim da história. O maravilhoso é que seus erros não alteram o plano perfeito dele. Talvez você tenha tomado decisões erradas, talvez tenha sentido que arruinou oportunidades, mas Deus é especialista em redimir. Ele pega os pedaços quebrados e os transforma em testemunho da sua graça. O que parece fracasso em suas mãos, nas dele se torna parte do propósito. Por isso, você pode descansar não na sua perfeição, mas na dele. A cada dia você pode praticar algo simples, confessar com seus lábios a perfeição de Deus, dizer em oração: Senhor, ainda que eu falhe, tu nunca falhas. Ainda que meus caminhos se desviem, os teus caminhos são perfeitos. Essa confissão não apenas honra a Deus, mas também lembra sua mente e seu coração de onde está sua segurança. É como ancorar sua alma em meio ao mar agitado. Hoje, você pode decidir edificar sua confiança na rocha que não se move. E quando fizer isso, descobrirá que a ansiedade começa a perder o controle, que a culpa perde o peso, que o desânimo deixa de governar você. Porque já não descansa no que você é capaz de fazer, mas no que Deus já estabeleceu desde antes da criação do mundo. Ele nunca erra, nunca muda de opinião, nunca falha. Portanto, quando sentir que a tempestade se intensifica, lembre-se, sua vida está edificada em Cristo, a rocha eterna. E nessa certeza, ainda que os ventos soprem com força, sua fé permanecerá firme. Porque seu fundamento não é sua fragilidade humana, mas a perfeição divina daquele que o sustenta e jamais o deixará. Número 3. Dor com propósito. Quando você atravessa uma dor profunda, é fácil pensar que Deus errou com você, que talvez o que vive seja um castigo, ou que suas lágrimas sejam evidência de que Ele se esqueceu. Mas a verdade é que a dor nas mãos de Deus nunca é desperdício. O que você chama de tragédia, Deus chama de escola. O que parece ser o fim, Ele transforma em um novo começo. O apóstolo Paulo expressou isso de forma clara em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Note como diz todas as coisas. Não algumas, não só as boas, mas também aquelas que hoje você sente que não tem explicação. A dor sem propósito leva ao desespero, mas a dor com propósito abre portas de transformação. Assim como um ourives coloca o ouro no fogo para purificá-lo de toda impureza, Deus permite que você atravesse processos que queimam, que doem, mas que ao final produzem um brilho mais puro e uma fé mais forte. Pedro confirmou isso em sua carta, quando falou da fé como ouro refinado no fogo, preciosa e duradoura. É o fogo que revela a autenticidade do metal, e é a prova que revela a autenticidade da sua fé. Deus nunca vê sua dor como um castigo arbitrário. Ele a usa como uma oficina onde forma você, como uma sala de aula onde ensina lições que você não poderia aprender na comodidade. Pense em Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6. O profeta foi enviado à casa do oleiro e observou como ele moldava o barro em suas mãos. Se o vaso se estragava, o oleiro não o descartava, mas o refazia de novo conforme o seu querer. Assim é com você. Quando sua vida parece quebrada, Ele não o rejeita, mas o toma e o molda novamente, porque você é barro nas mãos de um Deus sábio e paciente. Muitas vezes o seu pior dia pode se tornar a preparação para o seu melhor testemunho.
Aquela queda que hoje você lembra com vergonha pode ser o ponto de referência que inspire outros a se levantarem. Aquela perda que parecia insuportável pode ser o terreno onde Deus cultive a compaixão e a força que você precisa para acompanhar outros em seu sofrimento. Assim é como Deus escreve certo por linhas tortas. Ele toma o que você pensou que era o fim e transforma no começo de algo novo. O sofrimento também é como uma cirurgia. Ninguém gosta da dor de uma intervenção, ninguém deseja sentir a ferida. Mas o cirurgião a realiza com um propósito maior: retirar o que faz mal, reparar o que estava quebrado e devolver a saúde. Da mesma forma, o que agora dói em sua vida pode ser parte de uma operação espiritual para libertar o que o estava impedindo e prepará-lo para uma vida mais plena. Nem sempre você entende enquanto está na maca, mas com o tempo vê o fruto daquilo que Deus permitiu. O profeta Jeremias também nos lembra no capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa é a garantia que sustenta seu coração quando a dor ameaça afundá-lo. Deus não improvisa nem erra em seus processos. Cada lágrima, cada silêncio, cada espera está dentro de um plano perfeito que conduz você para a esperança e não para a destruição. Por isso, quando sentir que a dor não tem sentido, faça uma pausa e pergunte: Senhor, o que queres me ensinar com isso? Não é uma pergunta de resignação, mas de expectativa. Transforme o lamento em aprendizado, a desesperança em abertura. Manter um diário do que você aprende em meio às suas provas pode se tornar um memorial de fidelidade. Com o tempo, você verá que o que hoje parece confusão, amanhã será testemunho de propósito. Lembre-se de que você não é o único a passar por esse caminho. Veja José, vendido por seus irmãos, preso injustamente, esquecido por aqueles que prometeram ajudá-lo. À primeira vista parecia vítima do erro e da dor. Mas no final, na casa de Faraó, ele mesmo declarou: Vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essa é a essência do reenquadramento da dor. O que parecia destruição, nas mãos de Deus se transforma em salvação. Hoje o Pai lhe diz: confie que não erro com você. Essa dor não é o seu fim, é parte da sua formação. Esse fogo não o consumirá, o refinará. Esse vaso que parecia quebrado, estou refazendo com minhas mãos de amor. Descanse nessa verdade. E a cada dia, em vez de perguntar, por que eu? Pergunte, para que, Senhor? Essa mudança de perspectiva pode transformar sua ferida em esperança, seu fracasso em aprendizado e sua dor em propósito eterno. Número 4. Portas como guia divina. Ao longo da vida você encontrará portas que se abrem e portas que se fecham, e muitas vezes sua reação imediata é frustração, raiva ou confusão. Você se pergunta: por que essa oportunidade se fechou se eu tanto a desejava? Ou por que tudo se complica se estou orando? Mas hoje Deus te lembra que Ele nunca erra, que cada porta que se abre ou se fecha em seu caminho não é fruto do acaso, mas do seu amor perfeito te direcionando para o melhor. O mesmo amor que abre o que te convém é o mesmo que fecha o que poderia te ferir. O livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8, nos dá uma promessa firme. Isto diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Esta passagem não é apenas poesia espiritual, é um lembrete de que as portas em sua vida não dependem do capricho humano nem do destino incerto, mas da soberania de um Deus que governa com perfeição. Às vezes a porta fechada é uma proteção disfarçada. Você vê uma rejeição, mas Deus vê um resgate.
Como um pai que impede seu filho de tocar no fogão quente, Deus fecha acessos que você acreditava serem bons, mas que na verdade te queimariam. Quantas vezes, olhando para trás, você agradeceu porque aquele relacionamento não prosperou, aquele emprego não aconteceu, aquela mudança não foi possível? No momento, você sentiu como perda, mas com o tempo, compreendeu que era a mão dele te guardando de um mal maior. Também é importante discernir que a resistência externa às vezes indica que você está indo em uma direção errada. Nem todo obstáculo é prova de fé. Em certas ocasiões, é um aviso de que esse não é o caminho que Deus traçou para você. Como quando você tenta forçar uma chave em uma fechadura que não corresponde e, por mais que insista, não encaixa. É aí que você precisa parar e se perguntar: será que esta é realmente a porta que o Senhor abriu para mim? Ou estou insistindo em algo que não provém da sua vontade? Mas, ao mesmo tempo, você deve aprender que a facilidade não é sempre sinônimo da vontade divina. Nem todas as portas abertas vêm de Deus. Há caminhos largos que parecem agradáveis, mas levam à perdição, e há veredas estreitas que, embora exijam esforço e fé, são as que conduzem à vida. Jesus expressou isso com clareza quando disse em João capítulo 10, versículo 9: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Não se trata apenas de avançar por qualquer oportunidade que aparece, mas de se assegurar de que essa porta conduz ao seu propósito e não à sua própria ruína. Na vida espiritual, é essencial cultivar gratidão até mesmo pelas rejeições. Sim, dar graças pelas portas fechadas, porque muitas vezes são elas que te salvam de um futuro que teria sido sua ruína. Pense, e se aquela porta que você tanto desejava tivesse se aberto, que preço você teria pago? Deus, em seu amor, às vezes responde com um não, porque está protegendo seu destino. E ainda que no início doa, quando você entende que a rejeição foi redirecionamento, seu coração aprende a descansar na certeza de que ele não comete erros. A metáfora das portas e chaves aparece também em Mateus, capítulo 16, versículo 19, onde Jesus promete dar as chaves do reino dos céus. Essa imagem não fala apenas de autoridade espiritual, mas também de discernimento, aprender a identificar quais portas abrir com fé e quais deixar fechadas em obediência. É um chamado a depender em oração, não em impulsos, para não confundir o barulho do mundo com a guia do Espírito. De maneira prática, você pode exercitar essa confiança todos os dias. Antes de tomar uma decisão importante, ore assim: Senhor, se esta porta é tua, abre-a claramente, e se não for, fecha-a, ainda que me doa, porque prefiro a tua vontade perfeita aos meus desejos errados. Essa oração simples libera sua alma do peso da incerteza e coloca o controle nas mãos de quem nunca erra. Quando a dor já foi reenquadrada em esperança, o próximo passo é aprender a ver as portas como sinais amorosos de guia divina. Porque Deus não apenas cura o seu passado, também dirige o seu futuro. E se hoje você está diante de uma porta que não se abre, lembre-se, talvez não seja um não definitivo, mas um ainda não, que prepara o seu coração e as circunstâncias. Aprenda a esperar diante da porta fechada com a mesma confiança com que celebra a porta aberta. Porque no fim, o Deus que abre e fecha é o mesmo que nunca falha, e tudo o que faz, faz por amor a você. Número 5. Relógio e bússola de Deus. Há momentos em que você sente que já está pronto para receber o que pediu, mas Deus parece guardar silêncio. Outras vezes, tudo parece estar no lugar e, no entanto, a porta não se abre. Isso acontece porque o plano de Deus não tem a ver apenas com a direção certa, mas também com o tempo perfeito. Ele não quer que você chegue simplesmente ao destino certo. Ele quer que você chegue no momento certo e com o coração certo. Essa é a diferença entre o tempo humano, o Cronos, que mede minutos e horas, e o tempo divino,
o Kairos, que marca o instante exato em que o fruto está maduro. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, nos lembra com força: tudo tem o seu tempo determinado, e todo propósito debaixo do céu tem a sua hora. Isso significa que cada estação da sua vida tem um propósito e um ritmo que você não pode acelerar sem estragar o resultado. Um agricultor paciente não arranca a fruta verde porque sabe que ela ainda não tem sabor nem nutrientes. Ele espera com confiança até que o fruto alcance o ponto exato. Da mesma forma, Deus pede que você espere até que o que Ele preparou para você esteja no ponto perfeito. A pressa pode arruinar o que em essência era uma bênção. É como receber um presente antes de estar pronto para usá-lo. Em vez de desfrutá-lo, você poderia desperdiçá-lo ou estragá-lo. Por isso, quando Deus te diz ainda não, não significa que Ele está te negando algo, mas que está protegendo a integridade da bênção que tem para você. Um exemplo claro vemos no povo de Israel. Deus os libertou do Egito, mas não os levou imediatamente para a terra prometida. Houve um deserto de formação, onde aprenderam dependência, obediência e confiança. O deserto não foi erro, foi preparação. A aparente demora que você experimenta pode ser justamente o treinamento oculto de que precisa. Deus está te formando em paciência, fortalecendo seu caráter, desenvolvendo sua fé e alinhando circunstâncias externas que ainda não estão prontas. O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, confirma: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você pode traçar planos, pode sonhar, mas só Deus sabe quando e como unir direção e tempo para que tudo se cumpra conforme a sua vontade. O processo de esperar não é passividade, é obediência ativa. É como estar diante de um semáforo vermelho. Não significa que você nunca avançará, mas que deve permanecer atento até que a luz verde apareça e então atravessar com segurança. Se você o fizer antes, se expõe ao perigo. Se o fizer no tempo indicado, chegará seguro ao outro lado. Assim funciona a espera em Deus. O seu relógio não se adianta nem se atrasa, chega sempre no momento exato. Sua disposição interna deve se alinhar à oportunidade externa. De nada serviria Deus abrir uma porta se o seu coração ainda estivesse cheio de medo, incredulidade ou orgulho. Por isso, Ele trabalha em você primeiro, para que, quando a oportunidade chegar, você esteja pronto para caminhar em fé e humildade. Vemos isso na história de Davi. Ele foi ungido como rei ainda jovem, mas não tomou o trono imediatamente. Passaram-se anos de formação em solidão, perseguição e prova, até que seu coração estivesse pronto para reinar com justiça e total dependência de Deus. Uma maneira prática de discernir o tempo e a direção é observar a paz ou a inquietação em seu interior. O Espírito Santo te guia através dessa sensação de calma profunda que transcende as circunstâncias. Se ao pensar em uma decisão, seu coração se enche de paz, é sinal de que Deus está alinhando as coisas. Se ao contrário, há confusão e ansiedade, provavelmente é um aviso de que não é o momento ou o caminho. Por isso é vital cultivar a cada manhã um tempo de entrega. Orar com simplicidade. Senhor, este dia é teu. Mostra-me quando me mover e quando parar. Guia meus passos, marca o teu tempo na minha vida. Essa prática diária vai te ajudar a se manter sensível à sua voz, atento aos detalhes e confiante de que Ele nunca erra. Deus é tanto relógio quanto bússola. Marca o tempo e aponta a direção. E quando ambas as coisas se unem em seu plano, nada pode deter o que Ele preparou para você. O que hoje parece demora, amanhã será evidência de que tudo estava sendo orquestrado com amor e perfeição. Aprenda a esperar com paciência e a obedecer com prontidão, porque no fim você descobrirá que o seu plano não apenas te leva ao lugar certo, mas te faz chegar no momento preciso, com o coração renovado e pronto para desfrutar da plenitude da sua bênção. Número 6.
Guia pastoral cotidiana. O Senhor é o teu pastor, e essa verdade não muda, ainda que as circunstâncias pareçam dizer o contrário. O Salmo 23 o proclama com certeza. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este salmo é mais que um poema, é uma declaração de fé para a vida diária. O pastor que nunca dorme vela por ti, no grande e no pequeno. Ele sabe o teu nome, conhece a tua voz e entende as tuas necessidades. Você não é uma ovelha perdida na multidão. É amado de maneira pessoal e única. Assim como um pastor conhece o temperamento e a fragilidade de cada ovelha, Deus conhece as tuas lutas internas, os teus medos ocultos e os teus anseios mais profundos. A vara e o cajado são símbolos poderosos de sua guia. A vara representa a disciplina amorosa que te corrige quando te desvias. Não é castigo, é proteção. Como um pai que afasta o filho de um caminho perigoso, Deus usa a vara para te redirecionar. O cajado, por sua vez, é o instrumento com o qual o pastor resgata a ovelha que caiu em um buraco ou ficou presa em um arbusto. É a ternura de um Deus que não se cansa de estender a sua mão para te levantar. Sua disciplina e seu cuidado trabalham juntos. Um para evitar que você se perca, o outro para te resgatar quando cair. Verdes pastos e águas tranquilas não são fruto do acaso, são promessas. Deus não apenas te guia ao necessário, mas ao abundante. Ele te conduz a um descanso real, que não depende das tuas conquistas, nem dos teus recursos, mas da sua fidelidade. Talvez hoje você não veja campos verdes no natural, mas no espiritual ele continua provendo alimento e descanso para a tua alma cansada. O vale da sombra da morte é uma realidade que todos enfrentamos em algum momento. Pode ser um diagnóstico médico, uma crise econômica, uma perda irreparável ou uma solidão que dói. Contudo, o salmista afirma com convicção: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A chave não é evitar os vales, mas caminhar neles com a certeza da companhia divina. Não há vale tão escuro onde o pastor não possa te encontrar. A mesa preparada na presença dos inimigos é outra prova de seu cuidado. Imagine, em meio à ameaça, quando tudo parece inseguro, Deus põe um banquete diante de você. Ele não espera que os inimigos desapareçam para te abençoar. Faz isso diante deles para mostrar que sua provisão é maior que qualquer oposição. Essa mesa não é apenas comida, é comunhão, é segurança, é abundância em meio ao deserto. Jesus mesmo se apresentou como o bom pastor em João capítulo 10, versículos do 11 ao 16. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse é o nível de compromisso do teu pastor. Não se limita a te guiar, ele se entrega por ti. Não foge quando vêm os lobos, não abandona o rebanho em meio ao perigo. Ele permanece, ele defende, ele dá a sua vida, porque o teu valor para ele é incalculável. Pense na imagem de um pai que vela o sono do filho doente a noite toda. Não fecha os olhos, não se rende ao cansaço, porque o amor o mantém desperto. Assim é Deus contigo. Nunca dorme, nunca descansa, nunca perde de vista os teus passos. Mesmo quando você não percebe, Ele está guardando cada detalhe da tua vida. De maneira prática, você pode viver essa realidade com um hábito simples. Antes de cada decisão, pequena ou grande, ore e reconheça a guia do pastor.
Você pode dizer: Senhor, Tu és o meu pastor. Guia-me hoje pelas veredas da justiça. Mostra-me os verdes pastos e as águas tranquilas que preparaste. Esse reconhecimento diário abre o teu coração para experimentar o seu cuidado constante. Deus não dirige apenas os grandes acontecimentos, também se ocupa do cotidiano. A conversa que você terá, a decisão de trabalho, a palavra que precisa ouvir, o consolo que chega no tempo certo. Nada escapa de suas mãos. E quando você aprende a viver confiado nessa guia, a ansiedade perde força, o medo recua e a esperança floresce. Portanto, confie. O pastor que não dorme está contigo. A sua vara e o seu cajado te protegem. Os seus verdes pastos te alimentam, as suas águas tranquilas te refrescam, a sua mesa preparada te honra, e a sua bondade e misericórdia te acompanham a cada dia. Você não está sozinho, nem jamais estará, porque a tua vida está nas mãos do pastor eterno que nunca erra e que sempre tem um plano perfeito para você. Número 7. Transformação da dor. A dor que hoje você atravessa não é o final da sua história. Ainda que pareça insuportável e mesmo que você não veja um sentido imediato, Deus tem o poder de transformar o que agora fere na matéria-prima do seu propósito futuro. O próprio Jesus disse a Pedro em um momento de confusão: "O que eu faço, você não o compreende agora, mas o entenderá depois." João 13:7. Essa é a essência da alquimia divina. O que agora é choro, amanhã será testemunho. O que hoje te quebra, amanhã será o alicerce da tua fortaleza. Pense em uma semente. Para dar fruto, primeiro ela deve morrer, ser enterrada na terra, perder sua forma original. Assim explicou Jesus em João 12:24. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. A dor é esse processo de sepultamento, de aparente perda, mas dentro dela se esconde a promessa de um fruto que você ainda não pode imaginar. Deus não desperdiça nenhuma lágrima, cada uma se converte em rega para o que está prestes a florescer. As feridas, quando cicatrizam corretamente, deixam marcas. E essas cicatrizes não são sinais de derrota, mas de vitória. Falam de batalhas que você enfrentou e superou. Falam de um Deus que esteve contigo até no vale mais escuro. Essas marcas na tua alma, longe de serem motivo de vergonha, podem se tornar as credenciais que te permitem falar de esperança a outros. Pois quem foi consolado pode consolar, e quem foi levantado pode levantar a outros. O apóstolo Paulo escreveu em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Vê a corrente de propósito? A dor que hoje você chora será amanhã a ferramenta que Deus usará para enxugar as lágrimas alheias. Deus é especialista em reciclar a dor em propósito. O que parecia perda, Ele converte em ganho. O que parecia fracasso se transforma em plataforma. Veja José, vendido como escravo por seus irmãos, humilhado e preso injustamente. Anos mais tarde, no palácio do Egito, pôde olhar para trás e dizer: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." O mesmo acontece contigo. O que outros quiseram usar para te ferir, o que o inimigo planejou para te destruir, Deus transforma no cenário onde mostrará sua glória e fidelidade. A tua quebra pode ser a porta de libertação para outros. Às vezes pensamos que apenas nossos êxitos nos tornam úteis, mas no reino de Deus, muitas vezes são as nossas cicatrizes que falam com mais poder. É na tua história de fraqueza que a força dele se aperfeiçoa, e é no teu passado de dor que muitos encontrarão direção.
como um médico que, tendo passado pela mesma doença, agora tem sensibilidade e experiência para tratar outros. Assim também a tua história pode se tornar remédio para os que atravessam caminhos semelhantes. A dor, quando entregue a Deus, se converte em profecia de vida nova. Não se trata de negar o sofrimento nem de fingir que não dói. Trata-se de colocá-lo nas mãos daquele que nunca erra e que promete dar-lhe um propósito eterno. Essa promessa está clara em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não diz que todas as coisas são boas em si mesmas, mas sim que todas, até mesmo as que doem, são usadas para o bem quando colocadas debaixo do seu plano perfeito. Por isso, em vez de perguntar, por que isso acontece comigo? Comece a perguntar, para quê, Senhor? Essa pequena diferença muda a perspectiva. O porquê busca explicação, mas o para quê busca propósito. Essa oração abre a porta para a esperança e te ajuda a descobrir que, no processo da tua dor, há algo que Deus quer revelar, formar e multiplicar. De maneira prática, você pode manter um diário de transformação. Escreva suas lágrimas, mas escreva também o que vai aprendendo em meio a elas. Com o tempo, essas páginas se tornarão testemunho vivo de como Deus transformou o teu quebrantamento em fortaleza, a tua solidão em comunhão, o teu vazio em plenitude. Ore com sinceridade. Senhor, mostra-me o propósito desta dor. Não quero que se desperdice. Transforma-a em bênção para mim e para outros. No fim, o carvão sob pressão se torna diamante, e a tua vida, sob o fogo das provas, pode brilhar com uma pureza e uma beleza que antes não tinha. Deus não erra. O que hoje é sofrimento, amanhã será testemunho. O que agora te dói, será o teu ministério. E o que hoje parece perda, será o caminho pelo qual Ele te levará à plenitude do seu plano perfeito. Confie, porque a tua dor presente está sendo transformada em esperança futura. Número 8. Confiança versus controle. Há uma luta constante no coração humano, o desejo de ter tudo sob controle. Queremos planejar cada detalhe, antecipar cada resultado, calcular cada risco. Mas a verdade é que o controle absoluto é uma ilusão. E essa ilusão não traz paz, e sim ansiedade. Em contrapartida, quando você decide soltar o que não pode manejar e confiar nas mãos de Deus, recebe uma paz que excede todo entendimento. Assim afirma Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo, conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O controle obsessivo nasce do medo. Medo do fracasso, medo da rejeição, medo do incerto. Mas a confiança nasce da fé. Fé de que Deus nunca erra. Fé de que o plano dele é melhor do que o teu. Fé de que até mesmo o que você não entende hoje será parte de uma obra perfeita. O livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, declara com simplicidade e profundidade: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confiar não significa irresponsabilidade, significa descansar no fato de que Deus tem a última palavra. É importante aprender a diferença entre mordomia responsável e controle obsessivo. A mordomia é administrar com fidelidade o que Deus te confiou. O teu tempo, os teus talentos, os teus recursos, os teus relacionamentos. O controle obsessivo, por outro lado, é querer manejar até o que está fora do teu alcance, o futuro, a vontade dos outros, os tempos de Deus. E é aí que a tua alma se cansa,
porque você luta em batalhas que não te pertencem. Como um passageiro que insiste em arrancar o volante do motorista experiente, você acaba exausto e mais inseguro. Mas quando solta o volante e confia que o condutor conhece o caminho, você descansa e aproveita a viagem. O próprio Jesus nos ensinou a não viver preocupados com o amanhã. Em Mateus, capítulo 6, versículos 25 ao 34, ele nos convida a olhar para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, mas são alimentadas pelo Pai. Ele nos lembra de que não podemos acrescentar um só dia à nossa vida com preocupação. O que é então confiança? É reconhecer que tuas mãos não podem sustentar tudo, mas as mãos de Deus podem. É abrir as mãos e deixar ir aquilo que nunca esteve sob o teu controle, para que Ele as encha do que você realmente precisa. Marta e Maria são outro exemplo claro. Marta se preocupava com muitas coisas, corria de um lado para outro, querendo ter tudo sob controle, enquanto Maria se sentou aos pés de Jesus para ouvir a sua voz. E Jesus disse que Maria havia escolhido a melhor parte. Isso não significa que os detalhes não importam, mas sim que o mais importante é confiar na presença de Deus antes de se obcecar com os resultados humanos. O controle produz ansiedade porque sempre te lembra do que você não pode dominar. A confiança produz paz porque te lembra de quem está contigo. Quando insistes em manter tudo sob tuas forças, tuas mãos permanecem fechadas, e mãos fechadas não podem receber nada. Mas quando as abres, quando decides soltar, aí Deus pode enchê-las de provisão, direção e bênção. Imagine uma criança que solta um balão ao vento. Primeiro o faz com medo, mas logo descobre que essa ação a liberta. Assim também o teu coração se liberta quando decides entregar tuas cargas nas mãos do teu Pai Celestial. De maneira prática, você pode exercitar essa entrega com um hábito diário. Escreva 2 listas. Na primeira, anote o que deve administrar com responsabilidade. Tuas tarefas, teu trabalho, teus relacionamentos, tua disciplina pessoal. Na segunda, anote o que precisa entregar, o futuro incerto, a resposta a uma oração, a reação de outras pessoas, o tempo de Deus. Ore sobre ambas as listas e respire profundamente enquanto diz: isto administro, isto entrego. Esse ato simples de discernimento e entrega abrirá o teu coração para experimentar a paz que vem somente dele. Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 27, Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é a promessa que sustenta a tua fé. Uma paz que não depende de controlar, mas de confiar. Uma paz que guarda tua mente mesmo quando as circunstâncias não mudam de imediato. Então hoje, ouça a voz de Deus te dizendo: solta, descansa, confia em mim. Eu nunca erro e meu plano para ti é perfeito. Pare de se desgastar, tentando controlar o incontrolável, e abra tuas mãos para receber a paz que só o Senhor pode te dar. Porque quando soltas, ganhas, quando confias, vives, e quando entendes que tua vida está nas mãos do Deus que nunca falha, podes caminhar em liberdade, sem ansiedade e com a certeza de que tudo cooperará para o bem. Número 9. Redenção de erros. Os erros que mais pesam na sua memória não são o fim da sua história. Talvez você pense que arruinou tudo, que suas decisões equivocadas apagaram seu propósito. Mas Deus lhe diz hoje: o seu pior erro pode se transformar no início do seu melhor testemunho. Porque a graça de Deus não minimiza suas falhas. Ela as abraça e as transforma em oportunidade de redenção. O que você vê como cinzas, ele vê como matéria-prima para fazer nascer uma nova beleza. Assim declara 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A vergonha tem o poder de paralisar você, de lembrar repetidamente o que fez de errado e fazê-lo acreditar que já não merece um novo começo.
Mas a graça quebra essas correntes e lhe diz que você não é definido pelo seu erro, mas sim pelo amor daquele que deu a vida por você. O apóstolo Paulo entendeu isso melhor que ninguém. Em 1 de Timóteo, capítulo 1, versículos 15 e 16, ele confessou: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, mostrasse Jesus Cristo toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Se Deus transformou um perseguidor em apóstolo, também pode transformar o seu passado em testemunho. O erro confessado deixa de ser uma corrente e se torna sabedoria compartilhada. Suas falhas não são um segredo vergonhoso a esconder, mas um tesouro de experiências que, ao serem redimidas, podem guiar outros. Pedro negou a Jesus 3 vezes na noite mais escura. Mas em João, capítulo 21, versículos do 15 ao 19, o Senhor o restaurou com amor, perguntando 3 vezes: Tu me amas? Pedro, quebrantado, recebeu não condenação, mas missão. Apacenta as minhas ovelhas. Seu erro não o desqualificou. O converteu em pastor de multidões, em líder capaz de falar com autoridade, porque conhecia a profundidade da queda e o poder do perdão. Deus é especialista em fazer beleza das cinzas. Assim como Isaías profetizou, ele dá veste de louvor em lugar de espírito angustiado, óleo de alegria em lugar de pranto. Esse é o abraço redentor. Deus não nega sua ferida, ele a toma em suas mãos e a transforma em história de vitória. Como um pai que abraça o filho que retorna arrependido, ele não o recebe com reprovações, mas com festa. Pense na parábola do filho pródigo. O jovem voltou sujo, com cheiro de porcos, carregado de vergonha. O pai não o rejeitou, correu para abraçá-lo, o vestiu de novo e o colocou à mesa. Assim, Deus o recebe quando você vem com sinceridade. Suas cicatrizes não são vergonha, são troféus de graça. Uma ferida bem cicatrizada deixa marca, mas já não dói. Agora conta uma história. E essas histórias são as que inspiram e libertam outros que acreditam não haver saída. O que hoje você considera fracasso pode se tornar amanhã a chave que abre a prisão de outro coração. Porque quem foi perdoado sabe como guiar outros ao perdão. A graça não apaga as consequências, mas redime o significado. Um erro pode ter feito você perder tempo ou relacionamentos, mas em mãos de Deus se torna testemunho para advertir, inspirar e curar a muitos. Em 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o Senhor disse a Paulo: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que parecia sua maior limitação se transformou no cenário onde a força de Deus brilhou mais. De maneira prática, você pode iniciar um exercício de cura escrevendo uma carta de perdão pessoal. Não para justificar o que aconteceu, mas para reconhecer que Deus já cobriu isso com sua graça. Diga ao seu coração: errei, mas não sou os meus erros. Sou filho amado, perdoado e restaurado. E depois, quando o Espírito lhe indicar, compartilhe parte do seu testemunho com alguém que precise. Esse passo não apenas liberta outros, também consolida sua liberdade. Olhe para a sua vida como a fênix que ressurge das cinzas. O que parecia destruição total é o terreno onde Deus está levantando algo mais forte, mais puro, mais verdadeiro. Ele nunca se engana. Nem mesmo os seus erros o surpreendem, porque já havia escrito um plano perfeito que inclui a sua redenção. Hoje você pode descansar nessa verdade. O seu fracasso não é a sua identidade. O seu erro não é o seu destino. O amor de Deus cobre, redime e transforma em uma história que glorifica o seu nome e abençoa outros. Assim, confie. O mesmo Deus que restaurou Pedro e levantou Paulo é o que hoje o abraça e lhe diz: a sua história não termina no erro, começa na minha graça. O seu plano perfeito continua de pé, e dentro desse plano, até mesmo os seus enganos se transformam em testemunhos.
que mostram que ele nunca falha e que sempre sabe como escrever um novo capítulo para a sua vida. Número 10. Comunidade divina. Deus não guia a sua vida apenas através de circunstâncias, sonhos ou processos internos. Muitas vezes, o seu plano perfeito se manifesta por meio das pessoas que Ele coloca ao seu redor. Não são coincidências, são encontros divinos que Ele orquestra para ensinar, corrigir, acompanhar e abrir portas que só em comunidade podem ser abertas. A carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2, nos lembra algo muito profundo. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. E é que muitas vezes os anjos que Deus envia não têm asas, mas sim rostos humanos. Um amigo, um mentor, um irmão na fé, até mesmo um desconhecido que aparece no momento certo. Pessoas certas chegam em momentos certos. Pense em Saulo, que depois de se encontrar com Jesus no caminho de Damasco, ficou cego e temeroso. Ninguém queria se aproximar dele por causa do seu passado de perseguidor. Até que Barnabé decidiu estender-lhe a mão e apresentá-lo aos apóstolos, dando-lhe assim a oportunidade de ser recebido na comunidade cristã. Esse encontro foi decisivo para que Paulo se tornasse o grande apóstolo das nações. O que parecia uma rejeição permanente, Deus transformou em aceitação através da obediência de um homem sensível à sua voz. Assim funciona o plano de Deus. Ele coloca pessoas-chave na sua história para impulsioná-lo ao seu propósito. Discernir influências é essencial, porque nem toda companhia vem de Deus. Provérbios, capítulo 27, versículo 17, ensina: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Há amizades que o afiam, que o desafiam a crescer, que o aproximam mais de Cristo, mas também há relacionamentos que drenam, que o afastam do seu propósito, que contaminam a sua fé. O Espírito Santo quer dar-lhe discernimento para distinguir entre o que edifica e o que destrói. Lembre-se, nem todos os que sorriem ao seu lado fazem parte do seu destino, mas haverá aqueles que Deus colocará como colunas na sua caminhada. O exemplo de Moisés e Arão é outra prova da comunidade divina. Moisés argumentava que não sabia falar bem, que não estava preparado para a missão. Então Deus lhe lembrou que Arão, seu irmão, estaria com ele como apoio e porta-voz. Em Êxodo capítulo 4, versículos 14 ao 16, vemos como Deus provê não apenas um chamado, mas também um companheiro para realizá-lo. Isso nos ensina que não precisamos caminhar sozinhos, que muitas vezes a provisão de Deus para as nossas fraquezas vem em forma de pessoas que nos complementam. A gratidão ativa é chave. Você já agradeceu a Deus por aqueles que o levantaram em momentos de queda, por aqueles que o corrigiram quando estava no caminho errado, por aqueles que intercederam por você em oração quando nem você mesmo tinha forças? Esses são presentes divinos. E da mesma forma, você é chamado a ser instrumento na vida de outros. O amor de Deus flui através de você para sua família, seus amigos, sua igreja e até desconhecidos. O que você recebe de graça deve dar. Pense em algum encontro inesperado que mudou sua direção, em uma conversa que abriu sua mente a novas perspectivas, em um abraço que chegou em meio à sua dor. Esses momentos não foram acaso. Foram coordenadas celestiais que Deus marcou no mapa da sua vida. Como um GPS que recalcula a rota usando referências locais, assim o Senhor usa pessoas como pontos de referência para guiá-lo ao destino certo. De maneira prática, dedique um tempo para fazer uma lista de gratidão pelas pessoas-chave que Deus colocou na sua história. Escreva para elas, ore por elas, honre o que semearam em você. E peça também sabedoria para cultivar relacionamentos saudáveis, discernir influências nocivas e ser você mesmo um canal de bênção. A igreja, a comunidade de fé, é parte essencial do plano de Deus. Ninguém foi criado para viver isolado.
Somos corpo e cada membro precisa do outro. Seus dons enriquecem os outros e os dons dos outros enriquecem a sua vida. Quando você entende isso, aprende a valorizar a diversidade, a caminhar em unidade e a descobrir que o plano perfeito de Deus nunca se vive na solidão, mas em comunidade. Deus nunca se engana. Mesmo nas conexões humanas, Ele orquestra encontros para o seu crescimento e para o cumprimento do seu propósito. Agradeça por cada Barnabé que acreditou em você quando outros duvidaram, por cada Arão que levantou suas mãos quando você estava cansado, por cada amigo que afiou seu caráter, por cada desconhecido que lhe mostrou hospitalidade em um momento crítico. Eles são parte do plano perfeito de Deus para a sua vida. E hoje, Ele também quer lembrar você de que pode ser esse instrumento na vida de alguém mais. Número 11. Formação no fogo. O fogo que hoje você enfrenta não é para destruí-lo, mas para formá-lo. Muitas vezes, interpretamos as provações como castigos, como erros de caminho, mas na economia de Deus, cada dificuldade é uma ferramenta de treinamento. O apóstolo Pedro expressou isso em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá. Esse pouco tempo de sofrimento não é eterno. É um processo que tem um objetivo claro: aperfeiçoar você para o que vem. A pressão que você sente neste momento é preparação para a unção que amanhã você carregará. Pense em um atleta que se prepara para uma competição. O treinador não o faz levantar sempre o mesmo peso, nem correr sempre a mesma distância. A cada dia aumenta a resistência, porque sabe que os músculos só crescem sob pressão. Assim também Deus, em sua perfeita sabedoria, permite que você atravesse situações que parecem pesadas, mas que estão fortalecendo seus músculos espirituais. Sua fé se expande, sua paciência se aprofunda, seu caráter se refina. O fogo não destrói o ouro, ele o purifica. Jó, em meio à sua dor, declarou em Jó, capítulo 23, versículo 10. Mas ele sabe o meu caminho, se me provasse, sairia eu como o ouro. Essa é a essência do processo. A provação revela o que é genuíno. O que arde em você não é para consumi-lo, mas para trazer à luz a pureza que estava escondida. E ainda que às vezes você pense que não aguenta mais, Deus sabe exatamente quanto calor você precisa para ser transformado sem ser destruído. Veja a história de Davi. Antes de se assentar no trono, passou anos no deserto, fugindo de Saul, enfrentando traições, suportando a solidão. Parecia um tempo perdido, mas era o treinamento que o preparava para ser um rei segundo o coração de Deus. Do mesmo modo, o próprio Jesus foi levado ao deserto antes de iniciar seu ministério público. Ali enfrentou fome, tentação e solidão, mas saiu fortalecido e cheio do poder do Espírito Santo. Os desertos e as provas não são erros, são escolas divinas. Cada dificuldade que você enfrenta hoje está moldando em você capacidades que amanhã serão necessárias. Capacidade de resistir sem desistir, de manter a fé quando nada faz sentido, de consolar outros a partir da sua própria experiência. O testemunho autêntico não nasce de uma vida cômoda, mas da superação real. Só quem passou pelo fogo pode falar com autoridade sobre a fidelidade de Deus. De maneira prática, você pode começar a olhar suas provas com uma pergunta diária: Senhor, que músculo espiritual o Senhor está fortalecendo em mim com isso? Pode ser que a resposta seja paciência, humildade, perseverança, fé ou dependência. Anote essas lições em um diário. Com o tempo, verá que cada etapa dolorosa não foi desperdício, mas um degrau na sua formação. É fácil cair na comparação e pensar que outros têm vidas mais fáceis ou processos mais curtos. Mas lembre-se, cada filho tem um plano único.
E a formação que Deus está realizando em você é exatamente a que você precisa para o chamado que recebeu. Não se compare com o treinamento dos outros, porque o seu foi desenhado especificamente para o seu propósito eterno. As provações também ensinam você a reconhecer que não pode sozinho. Elas o levam a depender da comunidade que Deus coloca ao seu lado, a apoiar-se em irmãos de fé, a valorizar a oração e o conselho. O fogo não apenas purifica individualmente, também une aqueles que compartilham a mesma batalha. Assim como os 3 jovens hebreus caminharam juntos na fornalha de Babilônia, e mesmo ali não estavam sozinhos, porque um semelhante ao Filho de Deus os acompanhava, assim também você descobrirá que o fogo se torna espaço de encontro com a presença divina. Lembre-se de que o seu Deus nunca improvisa. Ele não erra, nem permite provas sem propósito. Cada lágrima, cada silêncio, cada resistência tem sentido dentro do seu plano perfeito. E ainda que hoje você não veja os frutos, em breve entenderá que a formação no fogo foi a antessala da vitória que estava prestes a se manifestar. Por isso, não interprete o seu processo como um castigo, veja-o como uma escola. Não o viva com reclamação, viva-o com expectativa. Porque a pressão de hoje é o testemunho de amanhã. E quando você sair do fogo, poderá olhar para trás e dizer com certeza: Deus nunca errou. Ele me treinou, me fortaleceu e me preparou para o seu propósito eterno. Número 12. Eternidade do plano. Nada no seu passado tem o poder de apagar o plano eterno que Deus desenhou para você. Talvez você tenha pensado mais de uma vez: estraguei minha vida, tomei decisões erradas, desperdicei tempo demais. Mas hoje o Senhor lhe lembra que o seu conselho permanece firme de geração em geração. O Salmo 33, versículo 11 diz: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Isso significa que o que ele determinou sobre a sua vida antes da fundação do mundo continua de pé, intacto, imutável. Seus erros não têm a última palavra. A última palavra sempre é de Deus. Veja a vida de José. Foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Aos olhos humanos, sua história parecia completamente arruinada. Mas no fim, em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José pôde declarar: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Isso é o que faz o plano eterno, redireciona cada dor, cada injustiça, cada aparente perda e a transforma em parte de um propósito maior que abençoará não só a sua vida, mas também a de muitos outros. Os erros humanos se tornam redirecionamentos divinos. Talvez você ache que já perdeu tempo demais, mas observe Moisés. Aos 80 anos, foi chamado para libertar o povo de Israel. Ele havia cometido um erro que o levou ao deserto, e ali pensou que sua história havia terminado. No entanto, em Êxodo capítulo 7, versículo 7, a Escritura diz que tinha 80 anos quando falou com Faraó. Nunca é tarde demais enquanto houver fôlego. Deus não improvisa. O que para você foi tropeço, para ele é treinamento. É como um GPS que recalcula a rota cada vez que você se desvia. Você pode ter tomado caminhos errados, mas o destino que Deus traçou não muda. Ele sempre encontra uma forma de conduzi-lo de volta ao seu propósito. Isaías, capítulo 46, versículo 10, confirma: eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Ninguém pode frustrar o que ele decidiu sobre a sua vida. Sua história pessoal é apenas um capítulo dentro de uma história eterna maior. E ainda que hoje você se lamente por capítulos dolorosos ou confusos, lembre-se de que o autor do livro é fiel. Como um escritor que pode reescrever tramas sem alterar o final, assim é Deus com você. O desfecho continua sendo de vitória, redenção e propósito cumprido. O que ele começou, ele terminará.
porque não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Talvez a culpa por decisões passadas paralise você. Talvez a ansiedade pelo futuro lhe roube a paz. Ou você sinta que já não há propósito porque os anos passaram e as oportunidades se esvaíram. Mas hoje o Senhor lhe diz: enquanto houver vida, há propósito. Enquanto houver fôlego, o meu plano continua de pé. Nada do que você tenha feito tem mais poder do que a graça de Deus. Em Cristo sempre há um novo começo. De forma prática, faça um ato de entrega. Pegue um papel e escreva tudo o que você considera erros, perdas, caminhos sem saída. Depois, em oração, entregue-os ao Senhor dizendo: Pai, meus fracassos não definem meu destino, o teu plano eterno sim. Esse gesto simples é um símbolo poderoso de confiança no plano imutável de Deus. Não viva sob o temor de ter arruinado sua vida para sempre. Viva com a certeza de que o seu futuro já está nas mãos daquele que nunca erra. Cada passo que você der, mesmo depois de erros, pode ser redirecionado ao propósito original. E quando chegar o momento de olhar para trás, verá que até as partes mais escuras da sua história foram usadas como parte de um plano perfeito. Deus lhe lembra hoje: o meu conselho permanece. As suas quedas não me surpreendem, os seus erros não me desviam. Tudo o que lhe aconteceu está sob o meu controle soberano. Confie em mim, porque nunca erro. O que escrevi sobre a sua vida antes que você existisse continua firme, e ninguém pode mudar. E assim, com essa verdade, você pode descansar. Você não precisa viver carregando culpas passadas nem temores futuros. A única coisa de que precisa é confiar que o plano eterno de Deus para você não se cancela, não expira, não caduca. Permanece para sempre, porque a sua fidelidade é eterna. Número 13. Valor do caminho. O caminho que hoje você percorre não é um acidente, nem um simples corredor de espera para o que virá depois. O Senhor quer lhe lembrar que cada etapa tem um valor sagrado, porque em cada uma delas, Ele está formando em você o que será necessário para o cumprimento do seu plano perfeito. A meta importa, mas o processo também faz parte do propósito. O apóstolo Paulo disse em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deus não deixa nada inacabado. E cada passo que você dá está sendo usado para aperfeiçoar essa obra. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas antes de se sentar no trono, teve que passar anos nos campos cuidando de ovelhas, enfrentando leões e ursos, e mais tarde, suportando perseguições no deserto. Por quê? Porque o deserto era a sala de aula onde seu caráter era moldado, onde aprendia a depender de Deus, onde se formava um coração segundo o seu Senhor. Sem esses anos, Davi não estaria preparado para governar com sabedoria e justiça. Do mesmo modo, o próprio Jesus passou 30 anos em Nazaré, crescendo em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens, como diz Lucas, capítulo 2, versículo 52. 30 anos de silêncio e formação para apenas 3 anos de ministério público que mudariam a história da humanidade. Cada etapa foi necessária. Nós tendemos a menosprezar o presente porque o comparamos com o futuro que desejamos. Queremos correr antes de aprender a andar. Queremos a colheita sem passar pelo tempo de semeadura. Mas o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, nos lembra: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Cada estação da sua vida está sob o controle de um Deus que nunca erra. E se hoje você se encontra em um processo longo, lento ou até mesmo doloroso, não pense que perdeu o rumo. Você está na escola divina, onde está sendo gerado o que amanhã nascerá. A pressa humana sempre entra em choque com o ritmo divino.
Nós queremos resultados imediatos, mas Deus trabalha com paciência, porque o seu objetivo não é apenas levá-lo a um lugar, mas formá-lo para que você possa permanecer nele. Se você chega rápido demais, corre o risco de não ter a maturidade necessária para sustentar a bênção. É como a crisálida. Se alguém rompe o casulo antes do tempo, a borboleta não desenvolve força em suas asas para voar. Da mesma forma, o processo que tanto incomoda é também o que lhe dá a fortaleza para sustentar o destino. Cada estação traz lições específicas que a seguinte precisará. O que você aprende na etapa de escassez será o que o sustentará na etapa de abundância. O que você aprende na etapa de espera será o que o preparará para o momento da ação. O que você aprende na etapa de solidão será o que o capacitará para caminhar em comunidade sem perder a identidade. Nada é desperdiçado, tudo é investimento divino em seu caráter e em seu espírito. A gratidão é a chave que transforma o processo em bênção. Quando você aprende a agradecer pelo hoje, mesmo sem entender tudo, seu coração se enche de paz e seus olhos se abrem para ver a fidelidade de Deus nos detalhes. A gratidão pelo processo multiplica a alegria da chegada. Porque quando você alcançar o que deseja, olhará para trás e reconhecerá que até mesmo os momentos difíceis foram parte da bondade de Deus sobre a sua vida. De forma prática, você pode exercitar uma disciplina simples. Escreva a cada dia um motivo pelo qual agradecer em sua etapa atual. Não importa se parecer pequeno, o importante é treinar seus olhos para ver a Deus no meio do processo. Esse hábito cultivará paciência, confiança e esperança. Lembre-se, o destino o espera, mas o caminho o prepara. Ambos são igualmente sagrados. E se hoje você sente que seu processo é lento, que seus passos são pequenos ou que nada muda, o Senhor lhe diz: não se engane, eu nunca me engano. Cada estação da sua vida está sob o meu controle, e o que hoje parece pequeno, amanhã será testemunho da minha fidelidade. Confie em seu plano perfeito e aprenda a descansar em seu ritmo de graça, porque em cada passo Ele está moldando em você o filho, a filha, que refletirá a sua glória em plenitude. Número 14. Ele nunca se engana, ele nunca se engana. Essa é a verdade que coroa tudo o que temos falado e que sustenta a sua fé em meio à incerteza. O que você chama de erro, Deus chama de estratégia. O que você percebe como confusão, para Ele é parte de um plano perfeito que seus olhos limitados ainda não conseguem compreender. O livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, declara com firmeza: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo, Deus de verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. Essa palavra não deixa espaço para dúvidas. Em Deus não há sombra de erro, não há improviso, não há casualidades, tudo é perfeito. Nossa perspectiva humana é limitada. Às vezes vemos a vida como um tapete pelo avesso, onde só se percebem nós, fios cruzados e uma aparente desordem. Mas do lado do autor, esse mesmo tapete revela um design glorioso e harmonioso. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais do que os vossos pensamentos. O que hoje você não entende é justamente o que confirma que seus pensamentos nunca alcançarão a magnitude da sua sabedoria eterna. A cruz em si é o exemplo mais contundente dessa verdade. Os discípulos creram que tudo havia terminado. A morte de Jesus parecia a maior derrota, o maior erro da história. Mas o que parecia fracasso foi a vitória mais gloriosa de todos os tempos. O que parecia o fim era o começo da redenção eterna. A sabedoria de Deus se manifestou naquilo que os homens consideravam loucura,
Como escreve Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A sua confusão não é evidência de que Deus se enganou. É evidência de que você precisa confiar mais no caráter dele do que na sua interpretação das circunstâncias. É como quando você se submete a uma cirurgia. Não entende cada movimento do cirurgião, nem vê o resultado em meio à operação, mas confia porque sabe que o propósito dele é curar, não ferir. Assim também com Deus, enquanto ele trabalha, você descansa em sua fidelidade. O Senhor o convida a responder com adoração. Pai, ainda que eu não entenda tudo, eu confesso que tu nunca falhas. Essa confissão abre o seu coração para a paz que excede todo entendimento, como promete Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Faça dessa certeza uma prática diária. A cada manhã ou a cada noite, declare com a sua voz e com a sua fé: Senhor, tu nunca te enganas. Ainda que eu não veja, confio que os teus planos são melhores. Essa confissão não apenas alinha o seu coração com a verdade dele, mas também desfaz as dúvidas, o medo e a ansiedade que o inimigo tenta semear em sua mente. Pense na imagem de um quebra-cabeça. Quando você vê as peças soltas, elas não parecem fazer sentido, algumas até parecem não se encaixar em lugar nenhum. Mas nas mãos de quem conhece a imagem completa, cada peça encontra o seu lugar exato. Assim é a sua vida, peça após peça, dia após dia, dor após dor, alegria após alegria. Tudo se encaixa em um design maior que Deus já viu terminado. Hoje é tempo de render não apenas o seu passado nem o seu futuro, mas também o seu presente. Dizer: Senhor, aceito que meus olhos não veem tudo, mas minhas mãos descansam nas tuas mãos que jamais tremem. Porque se há algo que você deve gravar em seu coração, é isto: o que você chama de erro divino é, na realidade, sabedoria eterna que você ainda não consegue compreender. Adore em meio à sua incompreensão. Confesse que ele nunca falha. Apresente a sua vida como uma petição confiante e ore intercedendo por outros que também duvidam e temem. Que a sua oração seja um eco dessa verdade. Deus nunca se engana. E quando você o proclamar, a sua alma descansará na segurança de que os planos dele são bons, perfeitos e eternos. Número 15. Promessa final. Deus nunca deixa nada pela metade. O que ele começou na sua vida não ficará inconcluso, porque a sua fidelidade transcende a sua fragilidade. As suas promessas são mais firmes que as suas dúvidas, e a sua palavra permanece quando as suas forças parecem se esgotar. O Salmo 138, versículo 8, declara com clareza: O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua misericórdia, Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Essa é a garantia divina. O que Deus inicia, Ele mesmo aperfeiçoa. Talvez você sinta que as suas falhas desviaram o plano, que a sua inconsistência arruinou o que Deus queria fazer com você. Mas a fidelidade de Deus não depende da sua perfeição, e sim do seu caráter imutável. Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos lembra: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. O que Deus prometeu sobre a sua vida continua em vigor, mesmo que você tenha caído, mesmo que tenha duvidado, mesmo que o seu processo tenha sido mais longo do que você imaginava. O propósito pessoal que Deus colocou em você não é algo isolado, mas se conecta com um plano eterno maior. A sua história é parte de uma sinfonia divina que está sendo construída com milhões de notas diferentes, e ainda que a sua melodia pareça pequena, sem ela a obra estaria incompleta.
Assim como um edifício em construção segue um plano perfeito, ainda que os andaimes ainda estejam de pé, a sua vida avança conforme os planos de aquele que desenhou tudo antes da fundação do mundo. Não se concentre apenas no pó da obra, creia na visão do arquiteto eterno. A espera que você vive hoje não é passiva, é ativa. Esperar em Deus não significa ficar de braços cruzados, mas confiar enquanto avança com obediência nos pequenos passos que Ele pede. Essa é a diferença entre uma espera desesperada e uma espera confiante. A primeira se consome em ansiedade. A segunda descansa no caráter de um Deus que não falha. Pergunte-se a cada dia: qual é o próximo passo de obediência que devo dar? Pode ser reconciliar-se com alguém, pode ser servir no pequeno, pode ser orar com maior constância. Obedecer hoje abre caminho para o que Deus fará amanhã. Também é necessário soltar a comparação. Olhar para a história de outros com inveja ou frustração rouba a alegria do processo único que Deus escreveu para você. Não olhe para o relógio dos outros. Concentre-se no ritmo que o Pai estabeleceu para a sua vida. Cada filho recebe um trato especial. Cada história é um design distinto. O que Deus tem para você, ninguém mais pode viver. E o que Ele tem para outros não diminui o que reservou para você. Confie que o seu caminho, ainda que diferente, é perfeito para a sua formação e destino. O Senhor hoje quer deixar em seu coração uma oração simples, que você pode repetir como alento diário. O que tu começaste em mim, tu terminarás. Faça dessa frase a sua âncora em meio às dúvidas, o seu refúgio quando os pensamentos de fracasso o perseguirem, a sua declaração de fé quando a espera parecer interminável. Essa oração será como oxigênio para o seu espírito, porque lembrará a você que a sua vida não depende das suas capacidades, mas da fidelidade do seu Deus. Imagine a sinfonia que chega ao crescendo final. Cada nota parecia dispersa, cada compasso isolado, mas ao final tudo se une em uma harmonia que comove a alma. Assim também será a sua vida. Tudo o que agora parece desconectado fará parte de um propósito glorioso. O que hoje você vê como fragmentos soltos, amanhã será um testemunho completo. E quando olhar para trás, compreenderá que Deus nunca se enganou, que cada passo foi intencional, que cada silêncio foi necessário, que cada demora foi parte da sua amorosa pedagogia. Por isso, levante a cabeça, fortaleça a sua fé e siga adiante. O que Deus iniciou em você não terminará em ruína nem em frustração. Ele cumprirá o seu propósito. A sua parte é confiar, obedecer e descansar no fato de que o plano dele é perfeito. Feche os olhos, respire fundo e declare em voz baixa: Senhor, o que tu começaste em mim, tu terminarás. Confio em ti, descanso em ti, espero em ti. Essa confissão não apenas marcará o seu presente, mas abrirá caminho para um futuro onde a fidelidade de Deus será o selo visível de toda a sua história. Você percorreu um caminho de 15 verdades que transformam a maneira de ver a sua história. Desde reconhecer que Ele nunca falha, até entender que cada erro se torna testemunho, até descansar na certeza de que cumprirá o seu propósito em você. Talvez você tenha chegado aqui carregando culpas, dúvidas ou temores sobre o seu futuro. Mas agora você sabe algo diferente. O seu pior erro não arruinou o melhor plano de Deus para você. Os caminhos dele são mais altos, a sua sabedoria mais profunda e o seu amor mais forte que qualquer equívoco humano. Da próxima vez que olhar no espelho e enxergar fracasso, lembre-se, ele vê potencial. Quando outros virem o seu passado manchado, ele vê o seu futuro restaurado. Quando você duvidar da direção, ele nunca duvida do destino. O Deus que começou a boa obra em você a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Ande nessa verdade, descanse nessa promessa, ele nunca se engana com você.